ideias, né? Fazer essa formação juntamente com as nossas professoras tão queridas de língua inglesa. Então, para mim é uma satisfação. Eu vou participar só aqui do comecinho, né? Dando as boas-vindas a essas meninas lindas. Seu João, o senhor é o único, viu? Por isso que eu falei meninas. E espero que vocês tenham Problema. uma excelente formação. Acho que, como profissional também da linguagem que sou, sei da importância da língua inglesa. Minha formação não é em língua inglesa, é em língua francesa, mas eu acho que é muito, muito legal, muito bonito essa junção de culturas quando a gente aprende uma língua nova, quando a gente se dispõe a ensinar também aos alunos essa nova perspectiva que são as outras línguas. Então, eu agradeço bastante as professoras que estão presentes, a Bruna pela organização impecável, a professora por estar aqui se disponibilizando a dar essa formação. Muito obrigada, viu, Mônica? E espero que vocês aproveitem bastante esse momento de troca, certo? Então é isso, muito obrigada. Vou ficar aqui mais uns minutinhos e depois eu vou sair porque eu tenho uma outra reunião, tá? Um beijo. Obrigada, Stephanie. Obrigado. Já estamos comunicando com as meninas, viu? Ok. Pessoal, só para avisar a todos, tá? Que a reunião está sendo gravada. A plataforma Iônica, né, nos permite essa ferramenta, então fica aí uma dica para as equipes gestoras das escolas, caso queiram fazer o Meet, né? Porque agora a versão grátis está limitando o tempo e não tem essa função. Então, eu agradeço à professora Mônica pela disponibilidade, né, que está aqui com a gente de maneira voluntária para oferecer essa formação a vocês. Quando nós pensamos esse momento, inicialmente era para ele acontecer em HTTC e em inglês estaria junto com língua portuguesa e espanhol, né? E aí veio a demanda da rede de se ter a formação específica, né, só com as professoras de língua inglesa e com o pessoal de espanhol. E aí foi assim um corre-corre para a gente conseguir, e a Mônica, muito gentilmente, acabou aceitando partilhar as suas experiências. Então, é importante frisar que o objetivo desse encontro não é ensinar a vocês, professoras, língua inglesa. Por quê? Isso vocês dominam, né? Vocês fizeram uma faculdade, vocês têm um título que as habilitam para isso. Então, a Mônica está aqui para compartilhar com vocês experiências que ela tem ao longo desses 14 anos como professora de língua inglesa. A nossa formação ela foi organizada em 2 momentos. No primeiro momento, eu faço a apresentação, e no segundo momento, vocês vão ter um bate-papo aí com a professora Mônica. Mônica, você gostaria de falar, dar as boas-vindas? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com as professoras. E, assim, é uma experiência, a gente vai trocar essa experiência, como você bem frisou, elas são formadas já no inglês, então eu não vou dar aula de inglês nem nada, é mais pela questão mesmo da gente trocar figurinha. E isso é muito importante, porque muitas vezes o que uma professora usa em uma sala de aula dá super certo, e por que não passar esse conteúdo, né, da forma que esse conteúdo foi aplicado, essa prática, para outra professora, porque se deu certo em uma sala, pode dar certo na outra. Então, é essa troca de experiência. E agradecer também por estar participando aqui, porque eu vou acabar também sendo... vou acabar recebendo, provavelmente, algumas ideias aí, não somente passar o que eu aplico em sala de aula, mas também acabar recebendo outras ideias. E isso é muito importante, né? A gente ficar trocando essas experiências. Acho isso muito importante, muito vital. Então, gente, é uma troca de figurinhas. Então, vocês, professoras, estão convidadas a fazerem relatos, né? E intervenções aí durante a fala, que aí, com certeza, a experiência que vocês têm também vão contribuir, né, com as reflexões
da nossa manhã. Nós começaremos com uma reflexão a partir da música O Trono de Estudar. Não sei se o áudio vai ficar legal, gente. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura para quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, ninguém tira o trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que nesse trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei, nem Estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me conhecer e negar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar neste momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar. Ninguém tira o trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, ninguém tira o trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei, nem Estado, nem polícia, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que engolir, se negar por eu. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar, ninguém tira o trono
Pessoal, não sei como que ficou o som aí para vocês, se deu para compreender, mas a música, Deu para ouvir. ela fala do direito de estudar, né? E como o conhecimento deve ser um direito de todos. Essa música ela foi criada quando os estudantes ocuparam as escolas estaduais contra a reforma que o Estado queria fazer, né? A reorganização, de separar, né, o ensino médio, o ensino fundamental, e aí esses artistas se mobilizaram em apoio ao movimento que esses estudantes fizeram. É uma música que eu gosto bastante, justamente porque coloca a educação como um direito humano, né? Que independente de raça, cor, sexo, credo, etnia, origem social, a educação deve ser um direito de todos. E, além disso, mostra o quanto que nós, professores, temos o poder de motivar os nossos alunos, porque toda essa movimentação que eles fizeram não foi do nada, né? Algo os motivou a fazer isso. E, da mesma maneira, nós, professores, podemos motivá-los a buscar conhecimento. Então, diante disso, eu pergunto às professoras, na experiência de vocês e pensando nos desafios que a gente tem enfrentado em sala de aula, na visão de vocês, o que tem sido mais difícil? Né? Ensinar o conteúdo ou motivá-los a aprender? Como que vocês analisam essa questão? Acho que o mais difícil hoje é motivar, né? Fazer eles pegarem o gosto pelo aprendizado, né? Eu acho que está muito difícil isso hoje em dia. A educação parece que para eles não tem mais tanta importância, eles só querem viver naquele mundinho deles, aí aprender o que eles acham importante para eles e ponto, né? Então, acho que o mais difícil é motivá-los a aprender realmente, né? Não sei se todo mundo concorda aí, né? Realmente é a motivação, é o que é mais difícil, mas eu acho que esse tema, motivação, é um tema muito abrangente, porque não é só o fato de motivá-lo a aprender, mas por que aprender aquilo? Então, assim, principalmente nessa área do inglês, é muito difícil, porque os desafios que eu enfrento é fazer o aluno perceber que ele pode, que ele é capaz. Porque muitos falam para mim assim, mas eu não sei nem português, para que eu vou aprender inglês? Né? Então, muitos alunos, eles não sabem nem por que eles estão estudando inglês, eles não sabem da importância do inglês na vida deles. Eles acham que só se eles tiverem a oportunidade de fazer uma viagem internacional é que eles vão usar o inglês. Eles ainda não se deram conta que ele está no mundo globalizado, que ele tem acesso a tudo pelo celular dele, e hoje, até nas escolas mais carentes, todos os alunos têm um celular. Mesmo que seja mais simples, eles têm um celular. Então, o mundo está ali nas mãos dele e ele não sabe disso, né? Então, principalmente na escola pública, e eu ensino escola particular também, é um desafio que eu percebo. Motivar o aluno é colocar autoestima nele, autoconfiança, ele acreditar em si mesmo, acreditar que ele pode. Eu acho que essa é a função da escola. Se o aluno quiser ser qualquer coisa, eu quero ser um engenheiro, você pode ser um engenheiro. Eu acho que isso é a função do educador, é colocar isso na cabeça do aluno, porque muitas vezes na família dele, na vida social dele, ele não tem isso. Então, cabe a nós, educadores, motivá-lo a isso. É difícil, lógico, na teoria é muito bonito, né? Florear tudo isso, esse discurso. Mas, assim, é o que eu tento fazer com os meus alunos, é fazer com que eles acreditem que o estudo tem importância, que ele vai conseguir, sim, ser alguma coisa, que aquilo vai valer a pena. E o conteúdo, né? O
conteúdo é um papel menor em tudo isso aí. Mas é isso, é o que eu percebo. Na fala de vocês, meninas, né, a gente consegue compreender, né, por que o motivo, né, a motivação é mais difícil. Também porque, né, dentre todos esses aspectos que vocês destacaram, porque os motivos eles são pessoais, não são iguais para todos, né? Então não há uma única forma de você atingir cada aluno. Ele percebe isso, ele se motiva de maneiras diferentes, né? Então imagina, você tem 30 alunos numa sala, são 30 pessoas com motivos diferentes, podem ser parecidos, né? Então, toda essa questão da motivação é algo que tem sido muito difícil para a gente, e o aluno ele não vai chegar motivado naturalmente para aprender, né? Mas a gente tem, nós podemos traçar estratégias e buscar caminhos, levantando a autoestima, mostrando que eles são capazes, o quanto o nosso componente curricular é importante, né? Como que ter esse conhecimento pode mudar a vida desse aluno. E falando em motivos, né? Por que eles vão à escola? Para a gente pensar sobre essa questão, eu trago a teoria da atividade que o Leontiev ele vai dizer. Tudo na vida nós fazemos por motivos, que ora são compreensíveis, ou seja, nós fazemos por uma obrigação. Por exemplo, nós vamos trabalhar, né? Vocês entram os 200 dias letivos na sala de aula, primeiramente porque nós ganhamos um salário, né, ao final do mês. E esse é um motivo que ele é compreensível, porque nós vivemos numa sociedade que sem dinheiro a gente não vive. Então, primeiramente, nós exercemos essa atividade por ela ser remunerada. No entanto, não é só por dinheiro que nós estamos lá, porque se fosse só por isso, a gente ia até procurar outra atividade que nos dê um pouco mais de dinheiro e um pouco menos de trabalho. Nós fazemos isso porque há motivos que são realmente eficazes, ou seja, exercer a atividade docente nos traz uma satisfação interna e pessoal. Há um prazer naquilo que eu faço quando eu ensino meu aluno, quando eu proponho uma determinada atividade, quando a gente tem aquele feedback, né? Ou quando a gente encontra o aluno mais tarde, ele fala, ai, professora, que saudade das suas aulas. Ou, olha, eu estou fazendo isso, e era por causa das suas aulas, ou por causa daquilo que você me falou. E os alunos, para aprender, eles também vão transitar nesses motivos que são compreensíveis e também em motivos que são eficazes. E muitas vezes, quando a gente faz algo por obrigação, com o passar do tempo, a gente acaba fazendo algo pelo prazer. Então, eu dei o exemplo de atividades físicas, né? Que muitas vezes a gente faz por um motivo que é compreensível, por motivo de saúde, ou por motivo de estética, e depois a gente continua fazendo porque aquela atividade traz uma sensação de bem-estar para a gente, né? Traz uma satisfação e um prazer. Então, o nosso desafio é transformar esses motivos que são compreensíveis em eficazes. E muitas vezes os alunos estão na escola quase assim, nem o motivo compreensível faz com que ele estude, né? Nem a nota ou o medo de alguma coisa de reprova, isso também já não tem mais surtir defeito dos nossos alunos. E essa questão do motivo, ela está muito ligada também ao significado dos conteúdos para que eles sejam significativos para quem aprende. Então, tem estudos no campo da neurociências que vão dizer, o cérebro precisa se emocionar para aprender. No entanto, nós precisamos adjetivar isso, mas que tipo de emoção é essa? É só diversão? É só prazer? Né? Será que dá para ser sempre prazeroso o processo de ensino e aprendizagem? Né? Ou há emoções, entre aspas, por exemplo, de choque, de tristeza, né, de abalo, que pode fazer com que a criança aprenda.
Na formação da semana passada de língua portuguesa, uma professora falou: a gente emociona sempre o aluno, né? Nem sempre vai ser alegria, mas às vezes é de tédio, né? De aborrecimento, mas sempre há uma emoção despertada. E para a gente alcançar essa questão do significado e do significativo para o aluno, a gente precisa ultrapassar a ideia de que nós vamos para a escola para ter boas notas. Qual é o problema, Charlie Brown? Acabei de receber péssimas notícias. A professora disse que nós vamos ter uma excursão para o Museu de Arte e eu tenho que tirar o meu trabalho. Senão, vou repetir de ano. Por que temos que sofrer toda essa pressão com relação às notas? Bom, eu acho que o propósito de ir para a escola é tirar boas notas. Aí você vai para o segundo grau, onde o propósito é estudar mais ainda para tirar boas notas e poder ir para a faculdade. E o propósito de ir para a faculdade é tirar boas notas para poder fazer pós-graduação. E o propósito disso é você estudar mais e tirar boas notas para ter um emprego e ser bem-sucedido, para casar e ter filhos, para poder mandá-los para a escola, para tirarem boas notas, para poderem ir para o segundo grau, para tirarem boas notas, para irem para a faculdade e darem Esse ciclo ele já não funciona mais. A gente precisa mostrar que há um sentido maior, né, pelo fato de ir à escola. Na visão de vocês, né, o que vocês acham que o professor ele precisa ser, ter ou fazer, né, para, entre aspas, emocionar esse aluno ou mostrar, né, o significado e o sentido em aprender? O que vocês buscam fazer na sala de aula? Que, olha, eu, na minha prática, eu tento fazer isso porque eu penso, né, que fazendo isso eu vou fazer o diferencial para o meu aluno. Posso? Bom, na minha prática, o que eu procuro fazer eu procuro sempre pensar que eu estou compartilhando conhecimento com os meus alunos. Eu não estou na posição de que eu sei muito mais que vocês e eu tenho a verdade absoluta, então eu estou ali só como coadjuvante, eles é que têm que ser os atores principais, né? Então, o que eu procuro fazer é sempre trazer a experiência de vida deles para a sala de aula. Então, por exemplo, se o nosso tema é uma coisa meio chata, que é trabalhar sobre o futuro, a gramática, quem vem primeiro, se é o sujeito, o verbo onde ele está. Então, assim, aí a gente vai falar sobre um tema futuro, o que eles planejam, aí eu pergunto de viagem. Então, assim, eu tento fazer com que o tema viaje, às vezes o aluno nunca viaja para lugar nenhum, mas aí eu tento explorar o sonho dele. Então, assim, eu procuro sempre contextualizar de uma maneira que ele consiga participar, dessa maneira eu coloco emoção na aula. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, roupa, e a gente tem que trabalhar o present continuous, então, assim, o que a pessoa está vestindo, ou que... aí eu já falo um pouco de preconceito, se o aluno já sofreu preconceito por vestir determinada roupa, então, assim, como que é na turminha deles. Então, assim, eu sempre procuro colocar essa emoção, porque quando ele fala da vida dele, quando ele fala da experiência dele, eu acho que é isso que desperta. Eu procuro fazer isso. Então, a ligação, né, com a vivência e o contexto do aluno. Tem mais algum ponto, gente, que vocês consideram importante? Eu costumo comentar com eles que, assim, não é quem não estuda, não quer dizer que a pessoa não vai ser bem-sucedida na vida, mas são as oportunidades e as escolhas que a pessoa pode ter a partir do estudo, né?
Então, se ela pôde estudar, se ela conseguiu ali, né, fazer os seus estudos com dedicação, ela pode ter caminhos diferentes para escolher e oportunidades diferentes, não ficar condicionado ali à situação que ela está envolvida, né? Ela pode escolher o que ela quer ser, o que ela quer fazer, né? Então, não sei, partindo por aí, né? Eu acho que a gente vê bem isso no Meet, né? Quando às vezes entra um aluno, né? Então a gente tem que mostrar para aquele aluno que ele não está sendo bobo, está sendo tonto perante a turma, porque só ele está entrando. Ah, mas os outros vão passar, né? Então tem que mostrar para ele que aquele momento ele está aprendendo, que ele vai adquirir um conhecimento, algo diferente na vida dele, que ele vai levar, né? Acho que a gente tem que tentar mostrar isso também. Que ele faz a diferença. Sim. Porque como o Charlie Brown mostrou com o amiguinho dele, eu adoro, estava rindo aqui, eu adoro esse desenho. Mostrar que ele sabe, né? O aluno sabe que isso não existe mais, que ele vai passar de ano e que tem alguns que têm os pais mais bravos, que exigem a nota, tudo, mas ele sabe. Então, tentar mostrar para ele caminhos diferentes, né? Resultados diferentes com o que ele está aprendendo. Bom dia, Dani. Bom dia, desculpa o atraso, mas eu estava em aula com os alunos, esqueci completamente do horário, a gente estava fazendo uma revisão para a prova e eles estavam tão empolgados que eu acabei me empolgando também. Mas, assim como a Kátia colocou, a Adriana também, a gente realmente tem que trabalhar com a realidade do aluno, né? Então, ainda mais na aula, na língua inglesa, né? Que muitos não têm oportunidades de viajar ou de estar, assim, falando mesmo a língua inglesa, né? Então, eu procuro na minha aula motivá-los bastante, né? E trabalhar, assim, de uma maneira mostrando que eu realmente gosto do que eu faço. Então, eu tento transmitir para eles que o inglês é muito importante e que eles precisam, sabe, aprender a gostar, né? Então, todo momento eu tento passá-lo para eles essa emoção de que realmente eu gosto do que eu faço e eu adoro a língua inglesa. Então, eu tenho um bom relacionamento também com eles, que eu acho que é muito importante o professor ter um bom relacionamento com seus alunos, porque se a gente não tiver esse relacionamento, eu acredito que nada vai para frente. Então, o primeiro momento mesmo é o bom relacionamento que a gente deve ter com eles. E adorar, gostar realmente do que faz, né? Acho que isso é o mais importante. Essa questão da paixão pelo que faz foi algo bastante destacado nas outras formações. Né? Olha, como que eu vou fazer o aluno gostar daquilo se eu mesmo não mostro que eu gosto? Né? Então, esse é um aspecto que eu também considero importante. Né? Então, para a gente trazer essa paixão, nós precisamos estar apaixonados. Mas também, nós temos vivido, e assim, essa é uma visão pessoal que eu trago, né? O imperativo do prazer. Como se o professor ele estivesse ali na sala de aula para fazer com que o aluno passe um tempo de maneira gostosa na sua vida escolar. E, às vezes, acaba inteirando a lei do mínimo esforço. Aí ele não quer ler o texto na sua sala, ele não quer falar porque ele tem vergonha, ele não quer ter tanta tarefa, o pai não quer ser chamado porque o filho não está fazendo determinadas coisas. E aí eu já ouvi de pais assim, mas quem tem que fazer o meu filho ficar quieto na sala é o professor, não sou eu. Né? Então a gente acaba caindo nesse imperativo do prazer. Se, por um lado, nós, professores, devemos buscar recursos para fazer essa aula diferenciada, né, e trazer essa questão da emoção, do significado, da contextualização daquilo, mostrando a importância que a educação tem, ou o seu componente curricular para a transformação da vida, ou seja, como abrir portas, né, e trazer oportunidades. Por outro lado, os alunos também precisam saber que a escola não é um parque de diversões, né? Que é preciso autonomia, atenção, dedicação, disciplina.
E eu gosto muito dessa passagem do Gramsci, quando ele fala que o estudo é algo cansativo. Olha, um tirocínio intelectual e muscular nervoso. Então, ficar sentado, só o fato da gente estar aqui sentado, já traz uma dor para a gente. O tempo que vocês levam lá estudando e planejando a aula de vocês, traz um cansaço físico e traz um cansaço mental também. Né? Mas estudar é um hábito que nós vamos adquirindo. E certamente ele não precisa ser sempre com aborrecimento e com sofrimento. Mas tem horas que não vai ser um passeio no parque, né? Que não vai ser comer um bolo de chocolate, as mil maravilhas. E quando a gente pensa nessa, como a Dani destacou, olha, eu gosto de mostrar para eles o quanto eu gosto do que eu faço, né? A paixão pelo conhecimento, a paixão pelo aquilo que vocês ensinam. Precisamos tomar cuidado para não cair num desamor sutil. O que é esse desamor sutil? É manter relações afetivas e agradáveis e amistosas com os alunos. No entanto, não se comprometer a estimular uma atitude apaixonada desse aluno pelo conhecimento. E aí nós não estamos garantindo o trono de estudar para os nossos alunos. Então, eu posso falar porque eu trabalhei com a Dani e conheço assim, a prática dela. Não trabalhei com a Adriana, com a Kátia, mas assim, isso que ela trouxe, né? Ela falou, olha, eu tenho um bom relacionamento com os meus alunos. E eu sei que ela tem, porque eu vivenciei 3 anos ali com ela. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que ela é uma professora que exige. Né? Então, olha só, né, os opostos se complementando. Olha, ela tem uma boa relação, mas eu exijo, né, atenção, disciplina. E eu penso que o professor que traz esse caminho, o aluno percebe. Ele não está aqui para oba-oba. Eu não faço na aula dele o que eu quero. Ele vem com responsabilidade para ensinar. E quando a gente for pensar nas relações afetivas dentro da escola, né, então, ter uma boa relação com o meu aluno, né, ou estabelecer uma unidade afetivo-cognitiva, o elo dessa unidade tem que ser o conhecimento. Por quê? Os nossos alunos precisam ter uma boa relação com a gente, primeiramente porque vocês abrem portas para eles, porque eles percebem que vocês estão ali fazendo diferencial. Então, nessa carta, nós vemos que a aluna gosta da professora por ela ter aprendido coisas. Olha, se não fosse você, eu não teria aprendido nada disso. Né? E não porque nós somos apenas legais, ou simpáticos, ou porque a gente vai lá e conta na nossa vida. Que são coisas que fazem parte da aula. Às vezes eles querem saber um pouco da sua vida. Eu falo, eu te vi no final de semana fazendo isso. E às vezes a gente acaba fazendo alguns comentários, né? O que não pode a gente ficar 80%, 50% do tempo da aula fazendo isso. Então, eu penso que quando há uma relação amistosa e agradável entre professor e aluno, ela sempre está mediada pelo conhecimento. Em relação ao planejamento, eu gosto sempre de trazer essa passagem da Alice, que ela está perdida na floresta, e ela pergunta para o gato, como que eu faço para sair daqui? E ele pergunta, mas aonde você quer chegar? Ela fala, não importa, eu quero sair. Então, não importa qual é o caminho. Ou seja, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E nós, enquanto professores, quando a gente está fazendo o planejamento da nossa aula, nós não queremos chegar em qualquer caminho. Naquela turma, você traça estratégias, você traça um objetivo ao final do ano que nós queremos chegar. E a depender da turma, você sabe que para chegar naquele destino, você precisa traçar um caminho. A depender de outra turma, pode ser que nós precisamos traçar outros caminhos, outras estratégias. Vocês que dão aula para vários anos, né, por exemplo, numa mesma escola,
A aula que é dada no 8º A e B, às vezes ela é muito diferente, apesar do conteúdo ser o mesmo, às vezes ela precisa ser diferente no C e no D, a depender das características daquela turma. E é por meio do planejamento que a gente vai criando essas estratégias. E ele precisa ser flexível, mas ele nos ajuda a antecipar possíveis coisas que vão acontecer, como, por exemplo, às vezes eles demoram muito para fazer uma atividade, e aí a gente precisa flexibilizar o tempo, mas, ao mesmo tempo, quem nunca preparou uma atividade e achou que eles iam levar a aula inteira e não deu nem metade da aula e já tinham acabado? E aí, o que é que eu faço agora? Não é? E o tempo vai trazendo essa experiência para a gente, mas eu penso que à medida que a gente domina essa tríade, que é o conteúdo, a forma e o destinatário, esse planejamento ele fica mais efetivo. Né? Quando eu domino o conteúdo que eu vou ensinar, quando eu domino formas, técnicas, recursos, né, didáticas que eu vou utilizar na minha aula. E isso é possível sim estudar, e eu penso que o compartilhamento, a conversa com os professores, olha, fulano, como é que você fez isso daqui? Ou quando você, tal conteúdo, como que você faz? Eu aprendi muito assim também, ouvindo e vendo os outros. E, principalmente, conhecer o nosso aluno. Então, esses 3 elementos, nenhum tem mais importância do que o outro, né? Todos são primordiais nesse processo que vai desde o planejamento até a execução da aula. Em relação ao destinatário, o que eu quero destacar para vocês? É que é importante nós conhecermos quem é o nosso aluno? Sim, que contexto ele vive, conhecer como ele se relaciona com a turma, né? Porque a depender disso, você já sabe, olha, se eu fizer um trabalho em grupo, se eu fazer essa divisão, vai dar certo. Se eu colocar esse aluno junto com o outro, a minha dor de cabeça vai ser tão grande que é melhor que eles fiquem separados, né? Conhecer o que ele é e mostrar as possibilidades de vir a ser, como a Kátia colocou, olha, ele é capaz, né? Não trazer essa condenação, né? Ou esse determinismo de que, ele, sei lá, o máximo que ele vai fazer é um curso técnico, mas pensar que ele pode vir a ser muito mais do que ele já é hoje. Às vezes fica reduzido assim, eu vou fazer uma avaliação diagnóstica, porque eu quero saber o que o meu aluno sabe. E a partir dali eu faço o meu planejamento, retomo aprendizagens que eles estão com defasagem. É importante? É também, né? Mas não é só o suficiente. Então eu trago um outro elemento dessa questão da gente conhecer o destinatário, que é pensar como que o pensamento se desenvolve. Porque nós, professores, ensinamos o nosso aluno a pensar, a compreender as relações sociais e naturais. No caso de vocês, por meio da linguagem, especificamente da língua inglesa. Então, como que a gente pode compreender a oralidade, a leitura, a escrita, né? As questões interculturais a partir de uma língua, de uma outra língua que não é a língua materna. E para isso, eu preciso entender, olha, o pensamento na infância tem essas características, na adolescência tem essa. Então meu aluno, ele não estabelece relação entre causa e efeito, ele só interpreta informações explícitas no texto. Provavelmente ele está nesse estágio do pensamento. E o que a gente pode fazer para que ele avance a partir das atividades que nós vamos propor em sala de aula? E pensando na questão do que se propõe, né, para a língua inglesa, na BNCC e no material Sim-FTD, aqui nós temos, no caso da educação infantil e do ensino fundamental 1, ele não é obrigatório, né,
nesses anos iniciais, mas o nosso município traz. Eu, quando estudei, eu sempre ouvi, porque o inglês é uma língua estrangeira, ou é a língua internacional, global, ou é a língua que o mundo todo fala. A BNCC, ela traz um outro conceito, ela vai chamar a língua inglesa como língua franca, né? Que é aquela que é o idioma que um grupo, né, de várias línguas elegem para que todos consigam se comunicar. E aí, nessa perspectiva, a BNCC fala que nós precisamos mostrar aos nossos alunos que não há um inglês, entre aspas, correto, como que sendo só o britânico ou o americano, mas que há outros campos, outras regiões, outros países, outros lugares que falam inglês, né? E tirando desse monopólio, né, dos Estados Unidos e da Inglaterra. Os mesmos eixos que nós temos para a língua portuguesa vai aparecer no inglês também, com exceção da dimensão intercultural, né, que é a criança, o aluno perceber a outra cultura a partir da língua que vocês estão ensinando, né? Então, além de aprender a questão da gramática, né, enfim, interpretação textual, qual é a cultura que essa língua está inserida? E para os anos finais, a gente tem uma aprendizagem em espiral, ou seja, as habilidades e os conteúdos, às vezes, se repetem do 6º ao 9º ano, mas o que a BNCC quer trazer é que esses conteúdos eles vão aparecendo cada vez mais com um nível de dificuldade maior, né, e ampliando esses conteúdos. Apesar da BNCC não trazer o ensino da língua inglesa para os anos iniciais do ensino fundamental, o material trabalha nessa metodologia. E aí, por que é importante a gente compreender, principalmente, o que os nossos alunos aprenderam lá de língua inglesa nos anos iniciais? Né? Diante do material que está sendo utilizado, o que se espera que o aluno chegue sabendo no 6º ano? Como que eles aprenderam? Né? Quais conteúdos? O que vocês vão precisar retomar e revisar? Por isso é que nós consideramos que o material do 1º ao 5º ano é uma fonte de estudo e pesquisa importantes para vocês. E aí, diante disso, nós vamos disponibilizar o acesso, ainda que no material online, para que vocês possam consultar. E até mesmo utilizar como uma busca para produzir atividades adaptadas, para fazer revisões, né? Recuperação. Então, terminando essa semana que nós temos ainda a formação de espanhol, aí eu já vou providenciar o cadastro de vocês, que vocês terão que acessar por uma escola dos anos iniciais. E no caso do 6º ao 9º ano, em relação ao que o manual traz, eu destaco essa divisão do número de aulas por bimestre. E aí, vocês precisam analisar, esse cronograma é do 6º ano. Esse cronograma, ele é viável diante do número de aulas que vocês têm? É muito conteúdo? É pouco conteúdo? E aí vocês começam a pensar, como que eu posso enriquecer ou complementar ou sintetizar um pouco esses conteúdos para que a gente trabalhe de uma forma harmônica com a grade. E nunca perder de vista que o material é uma base, é um norte que vocês devem seguir. Na formação de artes, o professor Luciano fez uma analogia bastante interessante, eu vou falar para vocês. Ele começou a fala dele dizendo assim, eu estava brincando de massinha com uma criança e era uma hamburgueria, então vinha as forminhas, né, para fazer o lanche e tudo mais. E aí ele falou assim, vamos brincar de fazer disco voador.
E a menina não queria fazer o disco voador. Não, mas isso daqui é uma forma de pão, não é disco voador. Ah, mas se eu pegar essa parte aqui do pão e juntar, ó, vai parecer um disco, dá pra gente pegar outra coisa, a forminha da batata palito e fazer a escadinha do disco voador. E aí eles começaram a brincar lá da hamburgueria, foram para o disco voador. Para mostrar o quê? A habilidade que o jogo queria desenvolver era o quê? Né? Que ela soubesse amassar, usar forma e tudo mais. Ela deixou de desenvolver fazendo disco voador ou hambúrguer? Não. Da mesma maneira que vocês, diante de uma proposta do material, vocês podem fazer essas adaptações. O professor ele precisa ter essa autonomia, esse conhecimento e a criatividade para ir além do que o material propõe e, às vezes, trabalhar um mesmo conteúdo, uma mesma habilidade, porém de uma maneira diferente. Tá? Então, não se sintam engessadas com o material proposto. Eu penso que o professor, quando, vamos supor, eu não vou fazer esse capítulo, ou eu não vou fazer esse exercício, e às vezes a gente fica com receio do pai questionar, né, o porquê que aquilo não foi feito, né? Olha, conversem com a coordenação pedagógica de vocês. Olha, eu vou fazer assim e assado, tá? Ok? Ok, porque você fundamentando o porquê do seu fazer, ninguém vai questionar o que você fez. Por quê? Tem fundamento pedagógico, tem fundamento diante do componente curricular que vocês estão ministrando. E agora eu deixo a Mônica com vocês para a gente pensar aí em diferentes formas, né, em experiências para a gente pensar o ensino de língua inglesa nos anos finais. Nossa, eu fui anotando muita coisa aqui que, conforme a Bruna foi falando, eu fui lembrando de atividades que eu fiz, porque eu já tinha feito uma listinha. Falei, bom, vou pegar as atividades que eu fiz, que eu achei que foram muito legais, né, para passar para elas. Só que conforme ela foi falando, foi apresentando, eu fui lembrando de outras, né? E aí eu fiz uma anotação gigantesca de coisas aqui que eu já utilizei nesses anos e que, de repente, porque, assim, faz 14 anos que eu dou aula, né? E eu já trabalhei em todos os anos, assim, desde o maternal até terceiro ano, eu trabalho num cursinho ainda hoje. A minha maior renda atualmente vem de alunos de casa, né? Então, todos os dias, das 2 às 9 da noite, eu estou aqui em casa trabalhando, mas eu trabalho no Conexão, não sei se vocês conhecem, aqui em Jaú, é um cursinho pré-vestibular, estou lá desde 2011. Trabalho também numa escola particular com ensino médio, né? E numa escola que tem o Fundamental 1. Então, eu ainda estou, mas são particulares, não são públicas. Eu nunca trabalhei no ensino público, né? Então, talvez o que eu vá falar aqui pode ser que não ajude muito, né? Mas vamos ver o que vocês acham interessante. Essa questão que a Bruna falou de trazer isso para o aluno, né? De fazer com que, e vocês comentaram também, de que tenha sentido para eles. De repente, um primeiro momento que pode ser feito, que foi o que eu fiz, inclusive, eu pedi para eles irem ao mercado, né, na próxima vez que eles fossem ao mercado, e anotando as palavras que eles fossem vendo em inglês. Vários produtos. Então, eu já comecei passando alguns, né? Então, falei, vamos pensar, olha, vamos ver, porque a gente começa perguntando, né? Mas por que o inglês é importante no nosso dia a dia, né? Da onde que ele é importante? A gente usa inglês em várias palavras, né, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, mouse, né, do computador. O que é o mouse do computador? É o rato, né? Ou, na verdade, o camundongo. Aí vem do Mickey Mouse. Então, a gente faz essas brincadeiras. Vamos pegar personagens, né, que vocês conheçam, que tenham um nome em inglês, esses produtos. Então, por exemplo, né, eu pergunto, vocês já viram, né, vocês já no mercado já compraram aquele sabonete Dove? Ou o condicionador, o shampoo da marca Dove?
Vocês repararam que no Dove tem uma pombinha desenhada? Então, o Dove significa pomba. Não é à toa que a pombinha está ali, só porque é o símbolo. Ou mesmo Vanish. Né? Então, o que é? Já ouviram falar nesse produto Vanish? O que é o Vanish? Vanish significa remover, né? Retirar. Então, retirar as manchas, né? Desaparecer, na verdade, né? Desaparecer as manchas, desaparecer a sujeira. Pamper, né? Que é a fralda. É uma criança mimada, mas mimada no bom sentido, né? Não mimada no sentido de ser muito mimada de chata. O spoiler. Ai, não me dá spoiler. O spoiler vem da onde? Vem do inglês. Muito que eles falam hoje. Olha, tem um easter egg naquele filme. O que é o easter egg? Easter, de Páscoa. Egg, de ovo. Mas por que ovo de Páscoa? O que tem a ver o ovo de Páscoa ali no filme? Aí já entra na parte cultural. Que lá as crianças pintam os ovos, né, os ovinhos de galinha mesmo, na época de Páscoa, e os pais saem escondendo os ovos, seja no quintal, seja numa praça, e aí ele fica escondidinho. Então, é a caça do easter egg. Então, é algo escondido. Então, num filme, um easter egg é um ovo escondido ali. Então, tentar trazer e perguntar para eles. Muito provavelmente eles vão falar isso. Eu acredito que muitas de vocês já fazem isso, porque é algo comum a prática do professor de inglês. Gente, a gente usa muito o inglês no dia a dia. Vamos pensar. Milkshake. O que é um milkshake? É o leite batido. Vamos comer um hot dog. Que é o cachorro quente. Então, são esses detalhezinhos. De repente, começar mostrando que nós usamos, sim, o inglês. Assim como a gente usa o francês também, né? Sutiã, abajur e outras palavras do francês que tem na nossa língua, né? Mas o inglês, como língua franca, como comentou, né? Como comentado, nós temos isso, inclusive, no celular. Um smartphone, smartwatch, uma smart TV. E aí já vem do watch. O que é o watch? Relógio, né? Relógio de pulso. Então, tentar trazer para a realidade deles essas palavras. Mostrar que eles usam sim, que nós usamos sim as palavras. É que muitas vezes a gente acaba não percebendo porque está tão empregado no nosso dia a dia que a gente até esquece, né? Fala ali, vai fazer um download, fazer um upload, um upgrade, um backup. E a gente esquece, né? Então, tentar mostrar para eles essa questão, que sim, o inglês está no nosso dia a dia. E aí vem uma questão que, como eu dou aula em escola particular, né, acontece bastante. Eu não sei se nas escolas públicas acontece muito assim deles terem videogame. Né, acho que boa parte deve ter. Se não tem videogame, tem uns joguinhos no celular, né? Porque vocês comentaram que mesmo na escola, onde tem os alunos mais carentes, tem um celular ali, né? Mesmo que for um celular simplesinho. E esse aluno acaba muitas vezes jogando joguinhos de celular que são em inglês. Então, mostrar para eles que, para entender, de repente, o que está acontecendo ali na história, porque hoje em dia os joguinhos não são que nem antigamente, né? Que você tinha fase, você passava a fase e já ia embora, né? Não, tem toda uma historinha hoje em dia, né? Nos jogos, assim, de PlayStation, de Xbox, esses videogames mais mais cheio de gráfico, né? Mais moderno e tal. E os jogos, eles estão vindo com histórias. Então, de repente, né, o inglês você usa para entender a história. Mesmo que, de repente, você tenha ali em português, vai ter uma palavra ou outra que vai aparecer que é em inglês. E hoje em dia, com a internet, eles têm a comunicação, né? Eles jogam online com galera dos outros países. Então, é muito importante também para você ter essa comunicação. E aí o fato, eu nunca vou viajar para fora, você sabe? Não dá para você saber. E se de repente você for trabalhar, mesmo que for numa posição mais simples da empresa, mas aí de repente, ou de onde você for trabalhar, mas aí de repente aparece algum gringo ali, você precisa conversar com ele, né? Ou você vai viajar para o exterior.
Você não sabe. Então, assim, eu fui marcando bastante coisa. Então, eu acho que um primeiro momento seria de mostrar para os alunos que sim, nós usamos o inglês no dia a dia, que sim, eles sabem inglês, que sim, eles podem aprender o inglês, que o inglês ele é considerado um idioma mais fácil do que o português pela questão da conjugação verbal. Né? O português é muito mais difícil nesse sentido. E falar das diferenças. Ah, mas qual que é o inglês mais correto? Não tem o mais correto. Né? Ou vai falar que o britânico que é o mais correto. Não. Ou vai falar que tem um português mais correto. Ah, o português de Portugal é o mais correto? Então quer dizer que o nosso é errado. O português da Angola é errado, né? Dos outros países que falam português. O espanhol. Não tem o certo e errado. São ingleses. São portugueses. Então, tem o português, tem o inglês, sim, dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, da Irlanda, da Escócia, do País de Gales, da Austrália, da Nova Zelândia, da África do Sul, da Índia. E aí a gente pode ir mostrando para eles que tem as diferenças. Diferença de regionalidade, diferença de palavra aqui e ali, mas isso tem no Brasil mesmo. Né? O meu filho veio do Pernambuco. Ele não fala pernilongo, ele fala muriçoca, macaxeira, chinelo ele chama de sandália. Então a gente tem essas diferenças, né? No próprio país, né? Em Pederneiras, o pessoal chama a garrafa de 2 litros de bigão, né? Coisa que a gente aqui em Jaú ninguém fala bigão. Você fala, nossa, um bigão, né? O que é isso? Então isso é legal mostrar para eles que tem, inclusive, tem aqui, tem. E tem lá também, né, essas diferenças. Né? Então, por exemplo, você vai falar para o aluno, né? Então, soft drink, que é a bebida, né? Agora, o refrigerante. Soda, pop. São 3 formas de falar refrigerante. Ou Coke, né? Só Coke também. E os 3 estão certos. Só depende de onde você vai. A face shield que protege o rosto. Né? Face shield. Tá usando, a gente nem sabe. É verdade, nem tinha pensado na face shield. Então, mostrar que o inglês sim está no nosso dia a dia. Eu acho que esse seria um primeiro momento, uma primeira não importância, mas mostrar para eles que a gente usa o inglês sim. Né? E pedir para eles irem falando. E falar, ó, próxima vez, tarefa, próxima vez que você for no mercado com a sua mãe, com seu pai, com quem você for, né? Com seu tio, sua tia, vovó, começa a olhar no nome dos produtos. Né? Você tem o Nesti. Nesti é o do Nestlé, né? E tea é chá. Então é o chá da Nestlé. É que o pessoal aqui fala Nestéia, né? Sei lá. Então, assim, pedir para começar a observar. Nestlé, o próprio Nestlé. Tá vendo que o Nestlé tem ali o ninhozinho? Porque Nestlé vem de nest, que é ninho. Na verdade, Nestlé é o nome do cara lá que inventou a Nestlé, né? Mas ele colocou o ninho por causa do Nest, que começa o nome dele. Mas eu acho que isso seria um primeiro momento, né? Assim, não sei se vocês já costumam fazer isso, porque eu acho que é algo mais incomum, né? É uma coisa que a gente costuma fazer, os professores de inglês. Acho que tá já no primeiro dia de aula a gente faz isso, né? Aí, nossa, eu marquei tanta coisa. Eu marquei, assim, filmes, música, livro. Então, por exemplo, quando a gente hoje em dia está muito na vibe de assistir série, de assistir filme, né, do Netflix, da Prime Video, da Globoplay, da Disney Plus e outras plataformas aí de streaming. E os filmes, muitas vezes, nessas plataformas, ele não, pelo menos o meu, ele não está traduzido, ele aparece o nome do filme em inglês mesmo. Ou as mesmas séries. Né? Vamos começar agora a pensar em séries. Game of Thrones. A gente não fala, vou assistir Jogo dos Tronos. A gente fala, vou assistir o Game of Thrones. Ou The Walking Dead. Você não vai assistir Os Mortos Caminhantes. Né? Lost, Perdidos. E por aí vai. Né? Essa nova que lançou faz pouco tempo, aí, que é uma gracinha para criança, assim, adolescente, né? Pré-adolescente, que é a idade do 6º ao 9º, que é aquele Sweet... Como que é mesmo? Sweet Tooth. Acho que é Sweet Tooth.
que lançou, que é uma gracinha, uma série muito fofinha, né? Grey's Anatomy. Eles vão falar, não vamos assistir a Anatomia de Grey, né? Então eles falam. Então são palavrinhas aí que a gente vai vendo que vai aprendendo, né? Só precisa acertar e talvez um pouquinho na pronúncia. Mesmo os livros, então, muitos dos livros e filmes que assistem, nós estamos inseridos na cultura, vamos falar mais americana, né? Do que as outras ali, né? A americana acho que é a mais, é a maior quem está inserida por conta de Hollywood, por conta dos filmes que são considerados mais de melhor qualidade, vamos falar assim, né? Técnica, né? Então, eles são os mais comerciais também, né? Então, The Suicide Squad, o Esquadrão Suicida, The Avengers, que eles veem lá, né? Aí até os próprios dias da semana a gente pode mostrar, né? Então, o que é Sunday? Sun, sol, dia do sol. Monday, que vem de moon, lua. Aí tem Tuesday. O Tuesday eu não lembro o que é, mas o Wednesday é de Odin, que é o pai do Thor. Thursday, que vem do Thor, que seria, né, Thor Days ali. Aí tem Friday, que é de Freya, que vem da série Vikings. Né? Só o Tuesday, que eu não lembro qual que era o deus ali que era representado. E Saturday, que é do Saturno, né? Então, mostrar que a gente também, assim, essas palavrinhas, é fácil lembrar o dia da semana, porque tem muita gente que confunde, né? Mas a partir do momento que você começa a dar as direções, fala, por que esse dia é chamado assim? Isso acaba ajudando um pouco a lembrar. Mônica, em espanhol também, né? Tem nome de planetas, lua, né? Lunes, martes, miércoles. Em espanhol também. E, assim, música é uma coisa que a gente usa muito em sala de aula, né? Imagino eu que vocês devam usar bastante também. E tem uma coisa que eu falo para os alunos, que eu sempre falo para eles, que é assim, eu sempre pergunto se eles têm irmãozinho, priminho, ou alguém assim, vizinho pequenininho, que é criancinha, né? Porque tem um site, um canal no YouTube que eu passo para eles, que é o Super Simple Songs. Não sei se vocês já ouviram falar nesse canal. É muito fofinho, gente. Eu vou compartilhar aqui, só para abrir para mostrar para vocês. Porque mesmo quando eles são maiores, eu passo para eles. Então, por exemplo, nós estamos aprendendo roupas. Então, se você entra lá no Super Simple Song, eu tá até aqui, ó. É para criança, né? Mas eu falo, gente, é para criança, mas para quem está aprendendo inglês é ótimo, porque você vai aprender palavras novas. Aí eu até brinco. Vai me falar que quando você nasceu, você já nasceu falando, olha, mamãe, nasci numa quarta-feira, o dia está chuvoso e logo, logo irei para casa tomar o meu leite. Não, você nasceu aprendendo a falar devagarzinho, mamã, papá, água, né? Você falava água, picoca, né? Meu irmão falava picoca. Então, você vai aprendendo devagarzinho. Você não... E a mesma coisa quando você aprender um idioma novo. Você aprende devagarzinho como se fosse uma criança. Então, se você tem, de repente, um priminho, um irmãozinho, um amiguinho ali que é vizinho, alguma coisa, você pode colocar uma música em inglês para ir aprendendo. E isso é uma coisa que acaba ajudando bastante, né? Que você vai pegando palavrinhas. Então, por exemplo, quando eu ensino música, eu geralmente... quando eu ensino roupa, eu geralmente faço essa musiquinha aqui, ó. Put on your shoes, your shoes, your shoes. Put on your shoes, your shoes, your shoes. Put on your shoes, let's go outside. Hurry up, hurry up, hurry, hurry up. Bom, aí ele vai colocando cada hora uma roupa, uma peça diferente, a música inteira é assim. Mas é uma maneira de aprender, né? E aí, assim, uma coisa que, principalmente com sexto e sétimo ano, não que com oitavo e com nono não dá para fazer, tá?
Mas, por exemplo, vocês vão ensinar países, né? Geralmente, sexto ano vem bastante a países, nacionalidade, essas coisas assim. Então, o que a gente pode fazer? Por exemplo, um jogo da memória. Então, você pode pôr do lado, né? Você pega folha sulfite, mas acho que não aquela sulfite tão fina, né? Tem que ser um pouquinho mais grossa, porque senão aparece, né? Então, aí de um lado você põe Brasil, né? Numa cartinha você põe Brasil e na outra Brazilian. Portugal, português. Spain, Spanish. Italy, Italian. Então, brincar de jogo da memória. Sexto ano, sétimo ainda gosta disso, né? O oitavo e nono já não... Acho que não rola mais. Mas para sexto e sétimo ano ainda rola brincar de um jogo da memória. Né? Ou até mesmo brincar de forca. Parece ser uma coisa boba, né? Mas divide ali o grupo, divide a sala em 2, 3 grupos e vamos brincar de jogo de forca, né? Hangman, the hangman, com alguma palavra que esteja aprendendo. É que eu sei que muitas vezes o tempo acaba sendo limitado, porque você tem que dar conta do material também, né? Além da disciplina, em sala de aula, né? Todas essas questões. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é um jogo de tabuleiro. Eles mesmos desenharem o jogo de tabuleiro. Então, pega ali uma folha sulfite, que eu tô sem uma folha, mas ele pega uma folha, aí eles mesmos desenham, né, como que vai ser, e aí cada quadradinho põe o nome de um país, põe a bandeira do país. E aí, conforme ele vai tirando o dado, né, põe ali, andou 2 e caiu no Brasil. Aí tem que falar Brasil, Brazilian, ou algo do tipo. Né? Se estiver ensinando ainda o sujeito e o verbo to be, pode desenhar, por exemplo, uma menininha e a bandeira do Brasil. Então, she is Brazilian. She is from Brazil. E aí, coloca as crianças para fazerem isso também. Porque muitas vezes, isso de repente pode ser até trabalhado em artes. A professora de artes pode fazer, por exemplo, o jogo da memória na aula de artes e aí joga na aula de inglês. Pode fazer o board game na aula de artes, aí tem que ver também se o professor de artes, né, pode fazer isso, né? Mas trabalhar com essa interdisciplinaridade. Uma outra coisa por exemplo, se está ensinando sobre alimentação, então está aprendendo alimento, comida, você pode fazer um panfleto de mercado. Né? Qual que vai ser o trabalho o que vai valer nota para trabalho ou alguma coisa assim? Um panfletinho de mercado, um panfleto de loja de roupa. Então, põe lá, camisa, aí escreve shirt, põe o valor. Saia, né? Aí você pode pôr ainda, né? Striped skirt, né? Uma saia, né? Com listras, tanto. Velvet blouse, uma blusa de veludo, tanto. Então, fazer panfletos de loja, de viagem, quando tiver num grau, né, mas acho que no oitavo, nono, vai aprender sobre viagem, então faz um panfleto como se fosse uma divulgação de uma excursão para conhecer tal lugar. E aí escreve o que tem nesse lugar, o passeio, como que vai ser o itinerário. Então a gente vai no hotel X, né, mas tudo em inglês, né, panfletinho, né? Venha participar da nossa excursão para viajar para tal lugar, né, onde tem cavernas maravilhosas e a gente vai fazer mergulho então esses tipos de panfleto de viagem, né, de mercado, de lojas em geral. Bom, então pode também pegar música sempre, né? Se você vai explicar determinada gramática, põe a música ali que tem a ver com a gramática que você ensinou. Uma outra coisa que eu fazia para os alunos, que eu faço, é gibi. Pegar uma historinha da Mônica, porque tem o Mônica and Friends, né? Que é um gibi em inglês. E é um gibi barato, acho que hoje em dia está uns R$5. Mas se você pegar ali, você tira a xerox do gibi e pede para eles traduzirem a história do gibi que tem ali, ou pede para ele, por exemplo, nós estamos aprendendo o present perfect. Vamos encontrar nessa história vai aparecer o present perfect 3 vezes. Vamos tentar encontrar o que será que ele está querendo dizer nessa hora. Por quê? Jogo de verbos.
A gente sabe o quanto o verbo é importante, né? E é difícil, às vezes, o aluno memorizar os verbos. Então, o que eu costumo fazer com verbos, por exemplo? Eu não sei se vocês têm na escola de vocês a disponibilidade de uma televisão para você plugar um notebook, ou se tem um data show, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, eu vou mostrar o que eu faço aqui em casa. Para os alunos, esse eu faço especificamente para os alunos aqui de casa. Mas dá para colocar em escola também. Compartilhar a tela. Pode fazer também, tipo, brincadeira de verbos. Eu fazia, assim, eu lembro muito bem, quando eu estava, sei lá, na 7ª série, teve um jogo das capitais, né? Então a professora dividiu meninas e meninos, né? Então colocou as meninas de um lado, os meninos do outro. Aí ela tinha falado pra gente memorizar os estados e as capitais. Aí vocês podem pegar, assim, a quantidade de alunos que tem na sala. Aí tem 30 alunos. Então, ó, vocês vão memorizar 30 verbos. E passa os 30 verbos que vocês acreditam que sejam os mais importantes. Os verbos mais comuns, né? To have, to eat, to drink, to live, to love, to play, to study, to read, to ride. Todos esses verbos mais comuns, mais utilizados. E pede para memorizar. Dá, sei lá, 2 semanas para memorizar. E faz um jogo entre eles. Né? Então, assim, é uma vez a menina, né? Então, uma vez o grupo das meninas, a professora fala, morar. Né? Então, ela chama uma menina lá, fulana, o verbo morar. Ela tem que falar to live. Se ela errar, bom, agora ela errou, vamos lá uma vez os meninos. Alguém aí sabe qual que é o morar? Né? Fazer tipo um jogo mesmo. E aí, com esses verbos, você ir criando frases com ele e mostrando para eles a utilização em frases que tenham sentido para eles. Frases no presente, frases falar no dia a dia. Então, vamos usar agora esses verbos para falar a sua rotina. Então, vamos falar in the morning, de manhã. In the morning, I. E fala a sua rotina. I wake up at 6, I have breakfast, I get dressed, I brush my teeth, and I go to school. In the afternoon, à tarde. Então, escreve a rotina. E, de repente, depois que eles escreveram a rotina, fala, ó, tem uma chamada oral. Vocês vão ter que vir aqui falar, enquanto, de repente, uns alunos vão fazendo em grupo ali uma outra atividade, vai chamando um por um para eles falarem a rotina para vocês. Se eles falar, ó, quero que você fale para mim a sua rotina do período da manhã. Então, aí ele vai memorizando e vai falando. Flashcards, né, de verbos. Então, por exemplo, eu já costumo passar desde a primeira aula os verbos no presente e no passado. Porque os verbos no passado, a gente tem que memorizar, né? Não tem como. Mesmo que a gente ensine a regra do ED, D e ED, que são os verbos irregulares, não dá pra gente falar assim, ó, tem uma regra para saber se ele é regular ou não. Não, você tem que memorizar, né? Se ele é regular ou irregular. Então, eu já vou passando. Então, eu já começo. To drink, drank. Aí eles vão repetir. Então, beber e o passado. Bebeu, bebi, bebemos. To eat, ate. To have, had. É que o verbo have é difícil, né, colocar uma imagem. Então, eu falo, ó, gente, ele tem o bichinho aí. To listen, listen. To hear, heard. To like, liked. To live, lived. To play, played. To read, read. E aí vai mostrando. Speak, spoke. Want, wanted. Watch, watched. Então, eu fui colocando aqui esses flashcards. Eu uso muito flashcards. Então, tem flashcards de verbo, tem flashcards de adjetivo. É um trabalho, dá um trabalho, mas o resultado é muito bom. Beautiful, pretty, handsome, ugly, dirty, clean, short and tall, busy, calm, bored, nice, cool, old and young, fat and thin, chubby, skinny, poor and rich, smart, intelligent, smart, clever, dumb, blonde and brunette, outgoing and shy, black and white. Então, flashcards é uma outra coisa que eu uso bastante. Mapa mental também. Vocês costumam fazer mapa mental? Mapa mental eu faço bastante com eles. Principalmente na parte gramatical, né? Porque mapa mental de palavras é mais complicado, né? Mas mapa mental de
dos tempos verbais, eu faço muito. Eu mostro muito para eles. Eu peço para eles fazerem um mapa mental, e aí eu dou vários exemplos de frases, usando esses tempos verbais, usando os verbos que eles já tinham visto, né? Então, pode ir aumentando esse número de verbos. Então, num primeiro bimestre, são 10. Então, são 10 verbos principais que a gente vai usar. E todas as frases a gente vai usar esses verbos, que é para memorizar. Aí, no segundo semestre, são mais 10. No terceiro semestre, outros 10. Depois, mais 10. Né? Ou já pega 30 de vez ali para fazer aquele jogo, ou faz o jogo mais no final mesmo, né? Já memorizou todos. Então, bom, então eu coloquei aqui, né? Comentar sobre filmes, sobre livros, sobre música, gibis. Uma coisa que eu faço bastante no final de ano, geralmente, brincar de stop. Só que eu coloco eles em dupla. Porque aí é mais fácil, né? De quando você brincar de stop do que brincar sozinho. Porque às vezes sozinho você não lembra a palavra. Então, em dupla ou em trio, você brinca de stop. Você fala, então vamos lá. Primeira partezinha, verbo, adjetivo, objetos, comida, em geral, né? Que mais? Nome não dá para pôr, né? Nem cidade, porque nome não tem a ver. Mas vocês vão inventando, né? E vai colocando... material escolar. Então, brinca de stop. Nossa, eles gostam muito de brincar de stop. Ainda mais se faz em dupla, em trio, né? Aí alguns pedem para usar celular, né? Assim, naquele dia. Nesse dia a gente pode usar o celular? Às vezes eu deixo, às vezes eu não. Depende da turma. Jogo da memória, tabuleiro, diário. Vocês já pediram para eles fazerem diário? Eu faço isso geralmente quando eu ensino passado. Então, eu faço assim, ó, durante um mês, vocês vão escrever um diário para mim. Vocês vão pegar ali uma folha, né, sulfite, eu peço para eles dobrarem ela, né, para depois grampear, formar tipo um livrinho. Faz uma capa, né, que aí você já ensina até o caso genitivo. Então, você põe ali, por exemplo, Maria's Diary. É o diário da Maria. Aí, desse um mês, que é para fazer o diário, não precisa fazer um diário de todos os dias do mês. Ela vai escolher 7 dias. Sei lá, 5 dias, 10. E aí, por dia, ela vai escrevendo um pouquinho de como foi o dia dela, falando no passado. Hoje eu acordei, foi um dia muito legal, porque eu fui para casa dos meus avós, e lá eu tomei café com eles, depois eu fui na casa de um amigo, joguei videogame, e aí nós conversamos. Então, para falar. E aí, você também faz um diário. E aí, você pode selecionar, você pode corrigir, né? Pega para corrigir, e aí você fala, ó, vou selecionar alguns aqui para eu ler, né? Porque eu achei que foi legal, achei que foi bonito, dá um prêmio ali, prêmio simbólico, né? Um bombom, porque foi mais legal, que foi mais que eu achei que achei que foi mais interessante aqui, assim, que escreveu mais bonitinho, sem cometer erro, vai ganhar um bombom, né? E aí, de repente, você não precisa ser um só, né? Falou, olha, tal, e foram os que mais escreveram legais, né? Escreveu de forma bacana. Oi, pode falar. Mônica, você falou do diário, e eu lembrei de uma prática que nós fazíamos quando eu trabalhei em Itapuí como professora do 5º ano. No caso, era na disciplina de língua portuguesa. E a gente chamava de cadernofone. E aí, cada semana, ou acho que não sei se era por semana ou por dia, esse cadernofone ficava com o aluno. E aí ele escrevia algo naquele caderno. Então, esse diário podia ser também um diário da turma. E aí, cada semana, um aluno, né, escreveria como foi a aula daquela semana, né? E esse caderno vai passando, eles levavam para casa, e eles assim não viam a hora que chegasse a vez deles de escreverem no caderno da turma. É uma ideia também. Com certeza, com certeza. Ele pode, inclusive, escrever em português, depois escrever em inglês, para que o outro aluno, na hora que vê ali, fala, nossa, mas eu não estou entendendo. Aí vai estar em português para ele também assimilando. Uma outra coisa que eu faço é livro. Eu leio bastante livro. Eu tenho vários aqui, né? Aí para cada turma eu leio o livro, mas aí é trabalhado o ano inteiro, né? Aí não dá para trabalhar um livro por semestre e tal. Então, por exemplo, esse livro aqui, ó, ele é considerado nível número 1, né, do The Adventures of Tom Sawyer, é da Penguin Readers.
Então, tem vários aí, não sei se a escola pode adquirir, se ela já tem alguma coisa, né? E esse aqui é nível 1, ele tem 300 palavras-chave e ele é para iniciante mesmo. Então, é um livro bem tranquilinho. Dá para, por exemplo, alunos do 6º ano, 7º ano lerem, mas lerem bem devagarzinho. E aí tem os verbinhos no passado também. Você pode... no caso, esse aqui são 13 capítulos, né? Aí pode ir lendo um a cada 2 semanas, ler um dia, né? Projeta ali para eles, ou tira xerox para os alunos, eu não sei se pode, né? Mas projeta. E aí vamos fazer perguntas sobre o livro. No livro tem algumas perguntinhas aqui no final, mas pode... Então, uma pergunta por capítulo, pelo menos umas 2, 3 perguntinhas por capítulo. Né? Então, o livro é algo legal. Mostrar também nomes de livros e de filmes em inglês e em português, como eles mudam. Então, aí você mostra o nome do filme em inglês. E aí você fala, gente, vamos fazer a tradução literal. Né? Por exemplo, tem aquele filme lá que é The Notebook. Como que seria em português? Seria O Caderno. Então, mas você leria um livro ou assistiria um filme que chamasse O Caderno? Aí você fala, nossa, que nome, né? Chato em português, né? Aí foi traduzido como Diário de uma Paixão. Ou, vou te mostrar o nome de um filme que também foi baseado num livro, que é Jaw. O que significa Jaw? Mandíbula. Nossa, é um filme trash, né? Daqueles terror trash, assim? Não, é um filme muito aclamado que chama Tubarão. Então, mostrar para eles também. Mas por que ridículo? Por que fazer essa mudança? Porque a pessoa não assistiria ou leria um livro se fosse assim. Né? Maze Runner, que tem agora, que agora está um pouco mais ultrapassado, mas tinha o Maze Runner, né, que é o corredor do labirinto. Eles não traduziram, eles colocaram Maze Runner e colocaram um subtítulo, que eu nem lembro agora qual é. Né? Então, assim, mostrar para eles também que quando vai traduzir uma música, um filme, às vezes não pode ser tão literal, porque não vai ter sentido para nós, fica meio estranho. Uma outra coisa legal é tongue twister. Toda semana a gente aprende, ou toda semana não, toda semana acho que é muita coisa, acho que tem que ser tipo também a cada 15 dias. Hoje a gente aprendeu um tongue twister. Aí você ensina lá. Sally sells seashells by the seashore. How many cookies could a good cook cook if a good cook could cook cookies? A good cook could cook as many cookies. Eu não lembro o resto, mas... Né, então, assim, ensinar um trava-língua engraçado, né, para mostrar as palavras, ensinar as palavras. Deixa eu ver o que mais, eu já falei isso aqui. Simon Says, eu acho que esse funciona mais com o 6º ano, né? O Simon Says, que é você ensinar coisinhas simples de movimento, né? Então, jump, sit down, stand up, turn around, touch your head, touch your toes, né? E aí fazer um Simon Says com eles, e aí quem errar sai, né? Deixa eu ver aqui mais. Uma outra coisa que eu fiz uma vez que eu achei que foi muito, muito legal, que pelo menos na turma que eu fiz, achei que foi muito bacana, eles prepararam uma prova. Eu passei um assunto X, né? Por exemplo, presente perfeito. Eu acho que esse preparar a prova tem que ser 8º e 9º ano, acho que antes disso não rola. Mas assim, você ensinou futuro. Então, bom, agora nós vamos fazer o seguinte, vocês vão preparar uma prova para mim, esse é o trabalho. Vocês vão preparar uma prova de inglês. E aí, conforme os alunos vão preparando essa prova, eles vão te entregar. No caso, o que eu fiz? Eu dividi eles em trios, ou dupla, né? Dividi em trios. Eles prepararam a prova em casa. Aí eles me trouxeram a prova preparada, que eu pedi para eles imprimirem uma prova, no caso, né? Aí, quando eles me entregaram a prova, eu corrigi o que tinha de errado. Aí, a prova, eu fui dando para outros alunos. Então, por exemplo, o grupo 1 preparou uma prova, o grupo 2 preparou outra prova sobre aquele assunto, o grupo 3 uma outra prova. Aí eu peguei a prova do 3, dei para o 1 preencher, para o 1 fazer. Eu dei a prova do 2 do 1 para o 2 fazer, e a prova do 2 para o 3 fazer. Né? E aí eu corrigi. E na hora que eles me entregaram ali, e aí fui mostrando para eles e tudo mais, né? Então, assim, eles prepararem as provas e eles fazerem as provas. É algo que naquela turma lá, naquelas turmas foram bem legais. Uma outra coisa legal é fazer comercial e trechos de filme ou de série. Então, você fala assim,
Vocês vão ter que apresentar, geralmente também para o pessoal de oitavo e nono, né? Não para menorzinho. Vocês vão pegar um trecho de um filme que vocês adoram, ou de uma série, ou pode ser um comercial também, né? E vocês vão gravar esse trecho do filme para apresentar. Aí eles gravavam com celular, eles colocavam roupa, era muito engraçado. E aí aí eu pedia também para eles porem legenda em inglês ou em português, né? Então eu deixava a escolha, mas eles tinham que falar inglês. É uma outra forma ali legal, que acabava sendo bem divertido. Mapamento. Cruzadinha. Cruzadinha eu acho legal, eles gostam de cruzadinha, principalmente no 6º, 7º ano, fazer mais cruzadinhas, né, com eles. É algo que eles gostam bastante de preencher. Então, tá aprendendo sobre roupas, cruzadinhas de roupa, de outros assuntos. Mostrar a questão dos aplicativos, mostrar que tem o Duolingo e tem outros aplicativos, que é legal, que é uma forma divertida de aprender. Os tongue twisters. Gírias da internet, né? Principalmente para eles que jogam jogos online com amigos, né? Assim, de outro país, mostrar o que significa esse LOL, né? Laughing out loud, né? Que é rindo muito, né? O que significa GR8, great, né? Então, ensinar essas gírias de internet para eles, que é algo que chama atenção, né? E eu coloquei também aqui, principalmente para o pessoal de 9º ano, o site VOA Learning English e o ESL-Lab. Vocês já ouviram falar no VOA? O VOA, ele é um site bem comum, assim, muitas pessoas usam, né? Então, o VOA Learning... deixa eu ver se já compartilhei. Tá compartilhado. Você tem vários assuntos aqui. Eu acho que, na verdade, isso aqui seria até mais para ensino médio, parando para pensar. Mas dá para usar também para 9º ano, talvez 8º ano, porque tem aqui, ó, nível 1, nível 2. Então, você tem ali, né, umas aulas de nível de iniciante, intermediário, avançado, mas ele também traz vários textos sobre coisas da atualidade, né? E eu acho isso muito importante. Estava aqui, esses dias eu peguei um sobre o Bezos, né? Que ele fez a viagem espacial e tal. Aqui tem algumas histórias americanas também. Eu peguei também já essas histórias americanas. Então, assim, vasculhar o site, ver o que acha ali. Olha isso aqui que interessante, ó. Então, padarias americanas asiáticas fazem uma mistura ali de junção de culturas para criar novos alimentos. Então, eu acho que, de repente, é bem interessante, né? Isso é uma outra coisa que também vale, né, na questão cultural, mostrar os alimentos que eles costumam consumir, que é diferente do nosso, né? Falar que lá não tem paçoca, não tem coxinha, não tem brigadeiro, pão de queijo, porque é muito brasileiro, né? Picanha, feijoada... Porque é questão cultural, né? Cada um tem que costuma comer ali. Então, assim... esqueci de mostrar o outro. Peraí, deixa eu compartilhar a tela de novo. O outro que eu... Então, esse é o VOA Learning English. VOA Learning English. E o outro que eu uso bastante é o ESL-lab.com. Aqui você tem... ele já entrou aqui no Easy. Deixa eu entrar no... Quando você entra no site, você tem aqui embaixo para você escolher se você quer áudio fácil, intermediário ou difícil, né? Geralmente vamos para o fácil. Então, você tem vários tipos de áudio. Então, ó, por exemplo, personal profile, né? Esse perfil pessoal aí. Aí você tem as perguntinhas que eles vão fazer. Então, qual é o nome do rapaz, onde ele nasceu, qual a melhor frase descreve o estudo universitário dele, onde ele trabalha, uma coisa que ele gosta de fazer no tempo livre. Então, a gente pode mostrar esse daqui, aqui tem para ver o script, né, o roteiro da história aqui, ele falando, tá vendo? E aí, pode a gente, né, os alunos podem escrever. Então, oi, meu nome é Mônica, eu sou de Jaú, São Paulo, sempre morei aqui, cresci aqui,
eu me formei em tal lugar, eu estudo na escola tal, eu tenho tantos irmãos, meu pai, minha mãe trabalha nisso, trabalha naquilo, eu gosto de fazer isso no final de semana. Então, escrever um pouquinho sobre, aí passar um outro site, né, mostrando como que a pessoa se apresenta, mostrar o que são essas palavras, né, tem um monte aqui que dá para pegar, e são nativos falando, então é bem interessante. E você vê qual que seria sobre o que você acha mais interessante, sobre o que você está vendo, atividades em família, aniversário. Então, eu acho que vale a pena também, né? Se vocês tiverem, né, acesso à internet, a computador, porque eu sei que muitas vezes acaba sendo limitado esse tipo de recurso. Olha, gente, assim, eu tentei ser o mais sucinta possível, mas eu espero ter ajudado de alguma forma vocês. Eu gostaria que vocês também falassem da experiência de vocês, cada um falasse um pouquinho o que já fez, o que não fez, o que acha interessante. Então, fiquem à vontade aí para abrir o microfone, eu vou me calar agora e não vou falar mais nada, só vou ouvir. Bom, bom dia, né, novamente. Eu não me apresentei porque eu entrei atrasada, fiquei um pouco preocupado com o que eu estava fazendo, mas eu sou a professora Daniela, também já estou há 6 anos no município, 7 anos no município. Eu era professora do Estado, mas acabei exonerando o Estado e ficando só com o município. E, assim, muitas das coisas que você já falou, Mônica, eu já fiz, né, faço também em sala de aula, a questão lá de trabalhar com os alimentos, né, que você falou, do panfleto, do mercado, a gente trabalha bastante, trabalhei com a Adriana também, a gente sempre dividia as atividades, mas de trabalhar comidas, as healthy and junk foods, né, então a gente fazia bastante, os alunos gostavam muito de fazer essa atividade, e assim, ajudou bastante, né, como você já falou, muitas das suas ações a gente já trabalha, mas você deu... Fazia salada de fruta, né, Dani? A gente fazia salada de fruta, os alunos adoravam, né, na escola, e muitas das atividades, assim, essa parte do gibi eu não tinha trabalhado ainda, achei muito legal, vou procurar me atualizar aí nessa questão, e eu gostei muito do seu trabalho aí, poder socializar bem com a gente aí o que você faz. Muito obrigada, Mônica, aí por compartilhar suas coisas com a gente. E realmente foi o que a Dani falou, bastante coisa a gente já até usa, mas com essa pandemia a gente se assustou um pouco com tudo isso, né? Então, agora a gente está meio perdida, vamos voltar, né, a fazer as coisas que a gente estava acostumada ali. Muito legal ali, obrigada. E acho que essa questão do stop com o celular achei interessante. Aí, se pudesse, né? Agora acho que a gente está mais próximo do celular, infelizmente faz parte agora do aprendizado deles. Aí eu achei bem interessante. Eu uso bastante também além do Super Simple Sons, lá o Ping Pong, principalmente com a educação infantil. Então, muito legal. Muito obrigada aí por tudo que você passou para a gente. Na educação infantil, eu costumo também usar fantoche, porque aí os fantoches, mas eu uso o fantoche assim, nem eles brincando um com o outro, eu uso o fantoche assim, né, tipo, o fantoche falando, oi, eu sou, né, eu dei o nome de James lá, né, pro meu fantoche, e aí eu sou James, não sei o que, tá, vim aqui para brincar com vocês e para falar uma coisinha que eu gosto de fazer, alguém sabe o que eu gosto de fazer? Aí eu gosto de morder, mas sabe o que eu gosto de morder? Os fingers. Aí o fantoche morde, mas eu falo, mas só eu posso morder porque meu dentinho não dói. Meu dentinho, ele é de plástico, então ele não dói. De plástico não, ele é isopor. E de EVA. Então aí ele morde o dedinho, então finger, aí ele morde ear, nose, tummy. E aí ele vai mordendo, é muito bonitinho, eles adoram. Muito legal. Mônica, prazer novamente, Kátia. Sobre o que você estava falando no começo, eu gostaria de comentar, quando você falou assim, a gente precisa mostrar para os nossos alunos que o inglês está presente na vida deles, né? Porque os alunos, principalmente da rede pública, eles falam que é muito difícil
né, aprender inglês. Ah, mas é muito difícil. Então, eles já vêm com uma barreira, eles não estão abertos ao aprendizado, né. Então, é muito difícil você trabalhar com um aluno que ele já está fechado para o conhecimento. Então, ele já se recusa a aprender, né. Então, a gente sempre tem que procurar mostrar para ele que não é difícil, é que é novo, né, porque se ele continuar com essa ideia de que é difícil, vai ficar mesmo, porque tudo que a gente aprende, está começando a aprender é difícil, né. Então eu falo para eles: "Mas o inglês está presente na nossa vida". Quando vocês falam jeans, por exemplo, né, jeans não teve uma tradução para a língua portuguesa, jeans é do inglês. Então como é tem o tecido que é denim e tal, mas é jeans, a gente fala calças jeans, né, shorts mesmo. Então, vocês falam inglês e nem percebem, por quê? Porque vocês se acostumaram a falar. Então se eu chego aqui e falo: hoje eu vou ensinar um vocabulário diferente, um vocabulário novo", vocês vão se assustar. Mas vocês falam tanto jeans, 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 que a palavra jeans está presente na vida de vocês. E não ficou fácil? Eles acabam, né, concordando e percebendo que não é porque é difícil, é porque é novo, eles não estão habituados e isso tem que fazer parte da rotina deles e à medida que isso for fazendo parte da vida deles, vai se tornando mais fácil. Então eu gostaria de comentar isso que eu falo para os meus alunos, que eu procuro mostrar para eles, e a questão do gamification, né, que eu acho que muitos nós professores, a gente ainda tem medo de usar a gamification, os games, com fundo pedagógico, porque geralmente os alunos tendem a ver como bagunça, né, principalmente você está numa sala de aula numerosa, vamos para a lousa, vamos brincar de hangman, aí aquela bagunça, então acho que o professor ele sempre tem que chamar o aluno para a realidade. Pessoal, é um game sim, mas nós estamos aprendendo também, né. Calma aí, agora você falou, é a vez do outro, né. Então aquele time venceu, o outro perdeu, vocês têm que aprender a perder, quem sabe numa próxima vocês vão ganhar. Então, assim, eu acho que o professor ele ainda tem medo até de repente, alguém da coordenação, alguém da direção passar na sala dele, aquela sala está meio alvoroçada, né. Então o próprio professor ele tem que ter uma autoconfiança no trabalho dele e ver que a gamification ela tem o fundo pedagógico, como ele vai colocar isso na sala de aula, né. Então ele sempre tem que estar controlando a turma, chamando a atenção: "Olha pessoal, nós estamos brincando, mas tem um fundo pedagógico aqui", né. Então acho que isso também é importante. Eu mesma já tive medo de usar muitos games em sala de aula, hoje eu já uso mais com um pouco mais de confiança, mas eu percebo que a gente ainda tem um pouco isso, né. Então é E aí isso. agora também falando, eu esqueci, tem um jogo que eu fazia que é o Pictionary, né, que na verdade é o que nós chamamos de imagem e ação, mas isso já é para umas turmas um pouquinho mais avançadas, né, geralmente, que aí eles fazem mímica ou desenho, né, e aí pode fazer desenho também dos alimentos, das roupas, né, então assim, divide em grupos e ele vai fazer o desenho para o grupo dele. Se o grupo dele não acertar, aí o próximo grupo tem a chance de tentar acertar, né? Se ninguém acertou, aí muda para o próximo grupo. Então, assim, realmente, às vezes eles ficam... A gente fica com medo deles acharem, deles terem uma outra visão disso. Agora é a hora da aula de bagunça, né? É questão de conversar mesmo. Bom, é isso. Não, pode falar, Cátia. Pode falar, Dani, se você terminada. Não, eu só queria dar uma puxadinha no que você falou. Eu realmente também fazia quando a gente estava, né, antes da pandemia, mas Sim. eu estipulava sempre assim. Quando terminava o conteúdo, então eles sabiam que assim que terminasse o conteúdo, a gente teria um jogo para colocar em prática, então eles adoravam. E os sextos anos que eu estou esse ano, eu acho que eles já se conversam entre eles e eles falam: teacher, nós não vamos fazer um game, vamos fazer o stop, né? Nós terminamos de trabalhar os animais agora. Vamos trabalhar? Eu falei, vamos torcer para que a gente realmente volte e coloque em prática. Então, eles vão passando de um para os outros, né? Que nem a salada de fruta que a Adriana comentou, que a gente fazia. Então, trabalhava-se o conteúdo das frutas, né? E ao final a gente socializava ali com a receita em prática mesmo. Comia-se a salada de fruta, tirava foto, colocava no jornal, tudo.
E eles esperam, então vai passando de ano em ano, eles falam assim, você vai fazer a salada de fruta? Você vai fazer aquele jogo? Então, eu acho que isso aí é o cativar, né? Então, eles vão sabendo que aquela professora vai fazer aquela atividade diferente. Então, a gente não pode ficar só, realmente, com a parte ali da gramática na sala de aula, a gente tem que colocar em prática através dessas atividades que você colocou, que a Kátia colocou, a Mônica falou, né? E aí torna a aula mais prazerosa para eles. Sim. Isso. Bom, meninas, já estamos com o tempo estourado. Eu agradeço a Mônica, né? Mas pegando carona aqui no que vocês falaram das atividades gamificadas, eu só vou relembrar aqui alguns recursos que, inclusive, eu acho que vocês já até usam e que vocês conseguem personalizar o recurso. Professoras, me ajudem, Go Conquer. Correta a pronúncia? Acho que a Dani usava o quiz, que eu lembro que ela fez. Dá para fazer os flashcards que a Mônica comentou. E aí vocês mandam um link para o aluno vai acessar o flashcard. Então, tem aqui os passos para vocês fazerem, na verdade, o quiz, que dá para ser com múltipla escolha, com verdadeiro ou falso. Dá para configurar a pergunta, tanto com imagem quanto com áudio, né? E aí vocês personalizam dentro do conteúdo que está sendo trabalhado na apostila. E agora, né, com os áudios aí que vocês têm, que eu enviei para vocês em MP4, acaba ficando mais fácil. Então, aqui é uma simulação com o tema das Olimpíadas. Depois, se vocês quiserem, dá para vocês entrarem e verem como ficou o jogo. E também no WordWall dá para a gente fazer outras atividades gamificadas dentro do conteúdo que vocês estão trabalhando. Então, esse jogo clássico aqui dos anos 90, 80, sei lá, quando começou o computador, né? Acho que tinha nos fliperamas também. Tem essa versão no WordWall, que vocês configuram a pergunta, e no caso aqui é uma temática de história, né? E o aluno tem que levar o bichinho lá na resposta certa. E tem esse Mosaic Education, que para a área de linguagens, eu não tive assim muito tempo de explorar. Mas ali em ferramentas, aí se vocês vão em línguas, dá para ver ali se tem alguma coisa para inglês. Para as outras disciplinas, é um recurso bastante rico, principalmente na parte de 3D, mas ainda em línguas está deixando um pouquinho a desejar. Fora aí os outros recursos, né, que a Mônica apresentou para vocês. Então, obrigada, né, ao pessoal aí das equipes gestoras das 3 escolas que ficaram conosco essa manhã. Mônica, minha eterna gratidão por essa contribuição e esse relato de experiência, e também as professoras que se dispuseram a estar aqui conosco, né, para aprender e ensinar, né? Então, o relato aí de vocês também enriqueceram bastante a nossa manhã, e que vocês saibam que podem contar sempre com a gente, e que, né, nós consigamos fazer outros momentos assim, reunindo vocês por área. Muito obrigada. Acho que vocês têm Meet ainda agora de manhã e está em cima da hora. Obrigada, Bruna. Obrigada, Mônica. Ficou na minha mente aqui o que você ensinou dos motivos compreensíveis e dos motivos eficazes. Eu vou levar para a minha prática e para a minha vida. Muito bom. Estou sempre aprendendo com você. Muito obrigada. Bom dia para vocês. Boa semana. Eu queria agradecer o convite ter participado aqui, e quando eu precisar um outro momento, você pode me chamar. Muito obrigada, gente. Bom dia a todas. Bom dia. Tchau, tchau. Bye, Tchau. tchau. Muito bom esse Meet. Tchau, gente. Tchau.